História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém. Vamos falar agora sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e Papa Capião. O Papa Capião deu início a seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 172, após o martírio do Papa Juliano II em Israel, no ano 172. No ano 172, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Juliano II. O Papa Juliano II estava dando catequeses nas catacumbas de Jerusalém, em Israel, aonde fica a Igreja Católica de Jerusalém, em Israel, no ano 172, quando o exército do Império Romano entrou dentro das catacumbas e deu a ordem de expedição de prisão do Papa Juliano. Com a ordem cumprida, o Papa Juliano II foi levado à prisão. Lá foi julgado e sentenciado à flagelação e à decapitação. Após a decapitação do Papa Juliano e seu martírio, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 172, dá início às exéquias do Papa Juliano II. As exéquias do Papa Juliano II durou-se 7 dias. Após passar os 7 dias e o enterro do Papa Juliano II, a Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 172, em assembleia se reúne para escolher o seu novo pontífice. E o escolhido foi o bispo Capião da Palestina, de Belém da Palestina. O bispo Capião nasceu no ano 100, foi batizado pelo Papa Justus, foi ordenado ao diaconato pelo Papa Efraim, foi ordenado ao sacerdócio pelo Papa Marcos, foi ordenado ao bispado pelo Papa Simanco. E com o martírio do Papa Juliano II no ano 172, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém escolhe como seu novo pontífice, o seu novo Papa, o bispo Capião de Belém da Judéia. O bispo Capião se torna-se o 25º da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 172, a assentar-se à cadeira do apóstolo Tiago, a cátedra do apóstolo Tiago. Com a escolha do bispo Capião como novo pontífice da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 172, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel elaborou-se 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas esparramadas pelo mundo no ano 172. Um desses documentos chegou até o Papa Soltero, no Vaticano. O Papa Soltero imediatamente enviou 2 documentos para a Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O primeiro documento lamentando o martírio do Papa Juliano II, fortalecendo os cristãos e todos os católicos da Igreja Católica em Jerusalém em Israel para permanecerem firmes na presença do Senhor. O segundo documento, o Papa Soltero do Vaticano da Igreja Católica Apostólica Romana, parabenizou-se o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém em Israel pela escolha-se do nome do bispo Capião de Belém da Judéia como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. Em seguida, o Papa Soltero da Igreja Católica Apostólica Romana, no Vaticano, elaborou mais 2 documentos. O primeiro documento foi para o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia, para que ele celebrasse a celebração de entronização, de consagração, de posse e iniciação de pontificado do bispo Capião como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. O segundo documento, o Papa Soltero da Igreja Católica Apostólica Romana do Vaticano elaborou e mandou-se para a Igreja de Alexandria do Egito, para o Papa Agripino, para que ele presidisse a pregação da palavra e fazesse a pregação da palavra. Esses documentos chegaram às sedes apostólicas e às demais sedes. No ano 172, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, junto com toda a Assembleia e com todo o povo de Deus católico
de Jerusalém, Israel, no ano 172, se reúne para celebrar a celebração de entronização, de consagração e de iniciação de pontificado do bispo Capião como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. A celebração litúrgica se deu início com os ritos iniciais celebrados pelo Papa Lourenço da Igreja Católica da Armênia. O Papa Lourenço se apresentou perante a toda a comunidade cristã católica de Jerusalém e Israel, apresentou-se os demais papas, apresentou-se os bispos, apresentou-se os sacerdotes e os presbíteros, apresentou-se os diáconos, os catecúmenos e os missionários e as missionárias. Em seguida-se, após as apresentações, as orações e as iniciações dos ritos iniciais, se deu o início ao rito da palavra. Foi lido-se uma leitura do Antigo Testamento, em seguida se cantaram-se um salmo e em seguida leu-se o Evangelho. Após essas leituras, o Papa Lourenço passou a palavra-se para o Papa Agripino da Igreja Católica de Alexandria do Egito. O Papa Agripino fez a homilia e a pregação da palavra, enfatizando o que as Sagradas Escrituras estavam dizendo naquela liturgia daquele dia, fortalecendo os cristãos e a todos presentes a permanecerem-se em obediência ao Sagrado Magistério da Igreja, em obediência às Sagradas Escrituras e obediência a todos os sacramentos da Igreja. Após explicar todas as passagens da Bíblia, o Papa Agripino da Igreja Católica de Alexandria passou novamente a palavra para o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia. O Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia deu início ao rito de entronização, de consagração, de posse do bispo Capião como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Após o término dos ritos de consagração e de posse do agora Papa Capião de Jerusalém, o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia dá início à liturgia eucarística, se apresentando-se as oferendas, se apresentou-se o pão e o vinho. Em seguida, o Papa Leôncio deu graças, orou, rezou-se o Pai Nosso e distribuiu agora o corpo e o sangue do Senhor na Eucaristia para que todos os fiéis, todos presentes na celebração, pudessem comer e beber. Após todos comerem e beber do corpo e do sangue do Senhor Jesus, deram graças e agradeceram ao Senhor, fizeram as orações. Após o término das orações, o Papa Leôncio passou-se a palavra para o Papa Capião. O Papa Capião, pela primeira vez, fala-se à frente da cátedra do apóstolo Tiago, sendo-se o 25º da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém em Israel, no ano 172, como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. O Papa Capião agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico pela sua escolha, agradeceu-se ao Papa Soltério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por escolher o seu nome, agradeceu-se também ao Papa Leôncio por presidir a celebração de entronização, de consagração, de posse, de iniciação de pontificado do seu pontificado Papa Capião. O Papa Capião também agradeceu a presença do Papa Agripino da Igreja Católica de Alexandria do Egito por presidir a pregação da palavra e a homilia. Agradeceu aos demais papas presentes e passou-se a palavra imediatamente para o Papa Leôncio da Igreja Católica de Armênia. O Papa Leôncio da Igreja Católica de Armênia passou a palavra para o Papa Agripino. O Papa Agripino da Igreja Católica de Alexandria do Egito agradeceu a presença de todos, parabenizou-se o Papa Capião pela sua iniciação de pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. Parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, em Israel. Agradeceu-se ao Papa Soltério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano por nomear ele como pregador e orador da palavra.
e em seguida agradeceu a todos e passou a palavra para o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia. O Papa Leôncio agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, pela escolha do Papa Capião, agradeceu e também enfatizou que todos os papas que, desde o apóstolo Tiago, que foram martirizados até o Papa Juliano II, são mártires e são dignos de serem intercessores no céu pela toda a Igreja Universal. O Papa Leôncio também agradeceu a presença de todos os papas, agradeceu ao Papa Agripino por ajudar ele nessa celebração de entronização, de consagração e de posse do Papa Capião. E em seguida, o Papa Leôncio também parabenizou o Papa Capião e desejou felicidades e boa sorte agora à frente à Igreja Católica de Jerusalém. Após os agradecimentos, o Papa Leôncio dá a bênção Urbi et Orbi de Jerusalém para o mundo. Após a bênção, todos os papas retornaram para suas sedes apostólicas e o Papa Capião dá início ao seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém no ano 172, sendo-se o 25º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até ele. O Papa Capião, no ano 172, ele manteve-se todo um trabalho deixado pelos seus antecessores, fortaleceu-se ainda mais a organização da igreja, nomeou novos presbíteros e consagrou, nomeou e ordenou novos diáconos e consagrou, nomeou novos bispos e consagrou-os aos exercícios pastorais. Nomeou-se novos missionários e missionárias, consagrou novos catecúmenos e manteve a parte social forte mais ainda, fortalecendo-se mais ainda os hospitais de campanha, avançando e fortalecendo a liturgia da Igreja Católica de Jerusalém, Israel, respeitando-se o calendário litúrgico, a festa do Natal no dia 25 de dezembro, respeitando a festa da Páscoa, respeitando as celebrações dos mártires já sendo celebradas na Igreja Católica de Jerusalém desde o ano 150. Ampliou-se mais o ano litúrgico da igreja, respeitando toda a cronologia das 12 igrejas apostólicas esparramadas pelo mundo. No ano 174, o imperador romano Marco Aurélio deu a ordem de busca e captura e prisão do Papa Capião. O Papa Capião estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, Israel, onde fica a Igreja Católica em Israel, no ano 174, quando o exército do Império Romano adentrou e o apreendeu. Ele foi levado à prisão e lá ele foi sentenciado à flagelação e martirizado numa grelha. Após passar as celebrações das exéquias, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice o bispo máximo da Palestina, sendo o bispo máximo da Palestina o 26º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, no segundo século do cristianismo.